Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Estamos celebrando o domingo da reforma e gostaria de apontar aqui para junto ao vivo desse lado direito, desse lado esquerdo, a figura de Martinho Lutero, e voltarmos ao ano 1517, ao dia 31 de outubro, véspera de Todos os Santos, quando a maioria das pessoas ali estariam comparecendo à igreja para as celebrações. Martinho Lutero afixou 95 proposições ou teses para debater a venda das indulgências, para debater a possibilidade de se comprar e vender a graça de Deus. E a frase que ficou imortalizada pelos reformadores foi exatamente esta: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Isto significa, de uma forma muito tranquila, que a igreja reformada está sempre se reformando. Estamos celebrando o domingo da reforma e gostaria de informar aqueles que estão acompanhando pela internet que vocês têm um privilégio muito grande. Você vê a imagem do pregador alternando com a imagem do que está sendo projetado. Aquilo que nós ouvimos, 3 horas depois nós não lembramos nem 10%. Mas aquilo que nós ouvimos e vemos, nós retemos pelo menos 30%. E se nós ouvimos, lemos e depois relemos e começamos a praticar, nós retemos até 90%. E em termos da prática com o tempo, você chegará a ser 100% reformado pela graça de Deus. Possivelmente, isto vai acontecer somente no céu. A necessidade urgente e imperiosa de uma nova reforma na igreja não é nenhuma inovação dos pastores dessa igreja, de maneira nenhuma, porque os reformadores já disseram que a igreja reformada está sempre se reformando, sempre se atualizando, nunca perdendo os princípios básicos da soberania de Deus, da supremacia da palavra de Deus, da salvação pela graça mediante a fé. De maneira nenhuma esta igreja não negocia princípios, mas ela sabe atualizar-se de acordo com o mover dos anos e as alterações. A igreja vai procurar seguir para e passo. Por isso quero convidar a todos para ficarmos de pé e lermos a palavra de Deus em versos alternados, como aí está. Se você está numa posição de que não dá para ver bem, não tem dificuldade nenhuma a mover-se para um outro lugar, para que você possa acompanhar e participar. Culto é participação e mensagem deve ser interação. Participemos da leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Povo de Deus. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça, mas para as boas obras. Salvos pela graça, para praticarmos as boas obras. A justificação pela fé é o pilar basilar da reforma. Assentemo-nos, irmãos. Vamos analisar por instantes o que significa dizer a fé somente, sola fides. Porque a primeira impressão é que nós devíamos ser salvos por aquilo que nós fazemos. Mas é que o que nós fazemos de boas obras e de bom é por causa da graça de Deus em nós implantada. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O apóstolo Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Eu tenho a impressão que isso acontece com todos nós. Nenhuma pessoa faz o mal querendo ou de boa vontade. A pessoa faz o mal porque nós somos filhos da desobediência. Nós temos uma natureza pecaminosa. A maldade faz parte da nossa essência. A graça vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, até nós chegarmos à semelhança de Deus restaurada em nós por Cristo Jesus. Somente a fé. Salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e mais ninguém. Por isso que é sola fides. E você vai perceber que o princípio seguinte é esse: sola gratia. Somente pela graça. Foi graça, irmão, que nos trouxe até aqui. É graça, irmão, que nos mantém de pé. É graça, minha irmã, que nos permite pregar a palavra e fazer tudo para praticar a palavra. Se sabemos estas coisas, bem-aventurados somos se nós as praticarmos. Sola Escritura, somente as Escrituras são a palavra de Deus e a única regra por Ele dada ao seu povo Israel e à sua igreja hoje. Então nós devemos andar com a Bíblia na mão, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E andar com o jornal e a revista da semana, para nós sabermos o que está acontecendo hoje e aplicar a palavra de Deus à realidade que nós vivemos. É esta a essência do Semper Reformanda, da igreja está sempre se atualizando.
porque as realidades se transformam, nós devemos, à luz da palavra de Deus, trazer a bênção de uma fé que se renova sem perder a sua identidade. Esta expressão sacerdócio universal do cristão é tão pouco lembrada. Está ligada numa frase do credo apostólico que se chama a comunhão dos santos. Entre nós falamos a comunhão dos remidos. Quando o Tininho, nesta manhã de ontem, ele partiu, imediatamente chegou o presbítero Adib, depois o diácono Roberto, depois outras pessoas da igreja, e os vizinhos encheram o apartamento e começaram a perceber, um tomando uma medida, o outro outra, inclusive agindo imediatamente através da junta diaconal, porque a primeira proposta que a viúva, recém-viúva, recebeu foi R$8.000 e nós cuidamos de tudo. Com a presença da igreja, o custo caiu para 1.800 no mesmo padrão. E os vizinhos disseram: eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Como é que o pessoal de uma igreja vem sem ser parente e faz tudo isto? E quando tudo estava terminado, tudo combinado, o presbítero Adib chamou todos assim à sala: vamos orar. Vamos buscar a Deus em oração. Na verdade, quem está aqui é nosso irmão, é o corpo do nosso irmão. Isto é a comunhão dos santos, meus irmãos. Isto é sacerdócio universal dos crentes. Não foi um pastor que chegou lá, mas foi um presbítero com alma pastoral, diáconos com alma pastoral. É assim que nós precisamos viver como igreja. Sacerdócio universal do cristão é o seguinte: quando acontece uma necessidade, não olhe para os lados. Seja você o instrumento de Deus para abençoar aquela vida. E ao invés de reclamar, nenhum pastor apareceu aqui. Quem disse que é só pastor que vai exercer o sacerdócio? Rogo aos presbíteros, diz o apóstolo Pedro, eu presbítero com eles, pastoreai o rebanho que há entre vós, não como constrangidos ou por sorte da ganância, mas de boa vontade, porque isso é agradável ao Senhor. Isto é sacerdócio universal do cristão. Quando um membro da igreja sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro da igreja é honrado, todos se alegram com ele. É por isso que essa igreja é conhecida por gestos de amor. Não pensem vocês que quando a gente destaca e agradece a Deus a vitória de uma filha da igreja, de uma irmã nossa, é para promover a pessoa. Não é, é para estimular outras pessoas a também ter dedicação e a serem vitoriosas em nome de Jesus. É que às vezes nós temos uma cabeça tão pequenininha que a gente fica com ciúme, sabe por quê? Não foi comigo que falaram isso, era para ser da minha filha ou do meu neto, por que não falaram? Meus irmãos, isso é um perigo, isso é o farisaísmo. Sabe como é que chama isso? Hipocrisia, que é uma palavrinha mais leve, inveja. Não vou pregar com todo vapor não, senão a gente não sai daqui hoje. A reforma defendeu que todos têm o direito de acesso à Bíblia, de examinar a Bíblia, mas não de fazer livre interpretação. A multiplicidade de denominações promana exatamente de interpretação livre. A pessoa pega uma frase da Bíblia e ela vira o nome da igreja dele. É dele a igreja. A igreja não é nossa. A igreja não é nossa. Não é sua, não. A igreja é do Senhor Jesus. E nós somos tomadores de conta de ovelhas que não são nossas. É simples. Eis algumas das teses basilares da reforma protestante do século XVI, analisadas suavemente. Essa introdução foi só para você recordar
essas bases, porque nós deixamos uma de extremo significado, mas você pode estar certo, não está prevista aí na frente. Decorridos 496 anos, em 2017, celebraremos 500 anos da Reforma. Aqui estamos a recordar essas grandes teses e fazer uma grave constatação: há muitos perdendo a mentalidade, o espírito da reforma. São protestantes sem protestos, são reformados precisando de reforma, precisando de mudanças na sua vida. Eu quero que você saiba que a cada dia eu quero crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu não estou satisfeito de maneira nenhuma. Eu quero crescer mais em nome de Jesus. Preciso das suas orações. Mas, amados, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma frase de José Borges dos Santos Júnior. Vamos lê-la juntos? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é una e indivisível, na terra e no céu, no tempo e na eternidade. Ele falou essa frase aqui deste púlpito sagrado em 1959, quando a igreja completava 100 anos a obra presbiteriana no Brasil. Foi tão impactante que Juscelino Kubitschek fez uma pequena notazinha rápida, e quando ele foi trazer a palavra ao povo presbiteriano do Brasil, ele citou essa frase. É importante nós usarmos e darmos o melhor de nós mesmos. Nós não sabemos quem está nos ouvindo. Aqui mesmo tem massa crítica suficiente para iniciar uma nova reforma e uma verdadeira revolução espiritual. Quer ver uma coisa? Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Nós vamos entender que a reforma não será feita pelos outros, mas pelo Espírito Santo de Deus em nós. Isso é extremamente importante. Por isso, honestidade intelectual também não pode fugir do púlpito. Pregar uma mensagem dos outros e não dar o endereço é desonestidade intelectual. Falo isso como presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil e sem medo. Primeiro pilar que nós vamos lembrar é o básico. A justificação é pela fé somente, sola fides. Porque a pessoa às vezes pensa que ela é salva pela fé, mas também pelo bem que ela faz para os outros. Ela é salva pelas esmolas que ela dá, ela é salva porque ela entrega o dízimo, ela é salva porque bate nas costas de uma pessoa, dá uma esmola a um pobre. Meus irmãos, é pela graça de Deus e somente pela fé em Jesus Cristo. Nós praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não é só ser salvo pela fé, não. É viver pela fé e pela graça de Deus. Sim, meus irmãos, caminhamos um pouquinho mais. Martinho Lutero buscava a justificação de sua alma aflita e afligida pelo pecado através de alguns expedientes. Primeiro, da prática das boas obras. Vamos dar esmolas. Somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz para que eu e você tenhamos vida em seu nome, não se esqueça disso. Mas praticamos as boas obras porque já somos salvos por meio da disciplina. Disciplina aqui tem um sentido das penitências, a pessoa negar ao seu corpo, a pessoa fazer a mortificação da sua carne,
e procurar viver uma disciplina rígida na sua vida. Fazer penitência, achar que com a penitência eu estou pagando os meus pecados. Penitência não apaga pecado e nem paga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus, que é como aquele apagador que você passa assim num quadro e desaparece o que estava lá. A figura melhor hoje é aquela teclazinha do seu computador, delete. Quando você aperta aquela tecla, você deletou o que está lá. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, Ele aperta a tecla, está deletado. Que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. Sim, meus irmãos, a mortificação do corpo, Lutero acreditava tanto que um dia ele subia as escadarias da igreja de São João de Latrão e ele subia de joelhos. Eram muitos degraus e o joelho começou a sangrar. E ele foi subindo a si mesmo, porque não tinha uma batina para ele, suspendeu para botar a pele em cima da pedra. E quando começou a sangrar, ele sentiu a dor, viu as marcas de sangue, e de repente ele se lembrou daquela palavra que está escrita em Romanos: o justo viverá por sua fé. Aquele que é justificado pela fé, este viverá. Entrou nele uma coragem diferente. Ele se levantou e terminou de subir as escadas andando. Não é pela minha penitência, nem pelo meu sangue, mas é pelo sangue de Jesus, é pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo e a fé que eu ponho nele. Ah, meus irmãos, parece tão simples, mas custou tanto. Sabem por quê? Naquela mesma época do século XVI, a Igreja Católica estava endividada com Carlos V, o rei da época, e ela precisava pagar a dívida e continuar construindo a Basílica de São Pedro em Roma, as igrejas, as obras da igreja. Então só tinha um jeito de arrecadar dinheiro, era fazer aquelas caravanas e reunir o povo e levantar o papel, dizer o seguinte: aqui está uma indulgência plenária, custa caro, mas é bem melhor e funciona. Se você pagar tanto por esta bula aqui, os seus pecados passados estão todos perdoados. Se você tiver cometido incesto, desrespeitado alguém da sua família sexualmente, se você matou alguém, esta bula paga na mesma hora. Meu Pai do céu. E havia uma outra indulgência mais cara ainda, que era chamada indulgência plenária, que você tem todos os seus pecados passados e aqueles que você quer cometer e não tem coragem, tem medo de ir para o inferno. Aqui está, você está totalmente livre. E aqueles mais pobres, tragam aqui na frente, podem botar. Quando a moeda soa no fundo do cofre, plim, a alma pula do purgatório. Eu sei que estou falando a um público reformado, evangélico, protestante, mas tem católico olhando assim: pastor, isso acontecia. Acontece. Só na igreja católica? Não. Tem igreja neopentecostal aí vendendo a bênção de Deus. Tem gente vendendo coisas ungidas. Não vou falar na tua linha com o suor, porque senão vocês já sabem de quem está falando. Eu não gosto de falar nada de ninguém que dá para descobrir. Mas vocês já tinham pensado, o que eu vou fazer? Meus irmãos, é impossível vender a graça de Deus. O perdão dos pecados através da liberação de virtudes, do tesouro dos méritos, mediante o pagamento das ofertas. A definição é essa. Você sabe que nenhum de nós tem merecimento para entrar no céu. Todos nós só entraremos no céu porque a graça de Cristo, a misericórdia de Deus vai completar o incompleto que há em nós.
imaginemos bem, se era para ser um debate longo, como a gente consegue sintetizar isso em 20, 30 minutos. Aí está a frase, já gravou, pague agora e peque depois. Estamos em liquidação. Compre uma indulgência plenária, custa mais caro, mas é válida para qualquer tipo de pecado. Eu não vou citar o que Tetzel falou por respeito à educação dos católicos de hoje. Com isso eu provoquei a sua curiosidade. Mas se você quiser saber, eu conto para você. Aí está uma foto de Martinho Lutero mais jovem. Quem vier aqui para ver o filme Lutero, no dia 31, ou João Hus no dia 30, verá o que aconteceu com os pré-reformadores e o quanto esse homem sofreu para fazer a reforma. Ele, fiel à tradição da igreja, não se conformou com a graça barata e com essa desgraça ética e moral da igreja. Por isso ele apelou de um papa mal informado para um papa bem informado, porque ele acreditava que ele iria corrigir esses erros na igreja. Apelou, sabe o que recebeu de volta? Uma bula papal excomungando. Sabe o que ele fez com ela? Queimou a bula. Lutero acreditava na disciplina de vida, acreditava nas penitências, na mortificação do corpo para salvar a alma. Pode estar certo disso. Philippe Melanchthon, cuja foto aparece aí nos arquivos, nas 95 teses, desejou debater academicamente o assunto como professor de teologia e filosofia que era Martinho Lutero, mas Melanchthon foi o cérebro também da reforma. A crise de sua alma era tão grave, de Lutero, tão grande, que ele mortificava o seu corpo ao ponto de ser encontrado várias vezes desmaiado na sua cela de oração. E aí já citamos aí esse joelho sangrando, e ele se lembrar que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá por fé, ou aquele que é justificado por sua fé, ele viverá. Sim, meus irmãos, levantou-se convicto da justificação dos pecados, decorrente da fé somente, sola fides. Mais um que nós queremos lembrar, William Tyndale, sola graça, somos salvos pela graça somente, não por obras da lei. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, 8 e 9. A Bíblia é a palavra de Deus infalível e única regra de fé e de prática. E aí está a afirmação que já fizemos várias vezes: praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. A Bíblia ensina e a igreja crê. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras para a santificação, mas não para a salvação. Uma parte do significado da queda é que a humanidade, até então sob o controle e orientação de Deus, passou ao domínio espiritual e à direção de Satanás. Sabe de quem é essa afirmação? Já sabem, é de Lutero. João Calvino, tinha que ser de João Calvino, sola escritura, que significa isso. Neste ponto, os reformadores lidaram com o problema da autoridade. A autoridade da tradição, da interpretação oficial da Igreja de Roma, e ninguém tinha direito de pensar diferente. Quem pensasse diferente é para a fogueira. A aceitação da autoridade normativa original da Bíblia e formativa em relação à Igreja. Então, a Igreja, ela precisa aceitar a Bíblia
como autoridade que forma a igreja. Igreja somos nós, membros do corpo de Cristo. Também as normas da igreja. Única regra infalível de fé e de prática é a Bíblia. Por isso o movimento da reforma foi um movimento de volta à Bíblia, porque tudo que está na Bíblia está no universo, de acordo com o princípio reformado. A aceitação da Bíblia como única regra de fé e de prática, ou seja, de doutrina e de ética. O que está sendo ensinado na sua igreja está de acordo com a palavra de Deus? Glória a Deus. Obedeça, que você está obedecendo a palavra de Deus e obedecendo ao Deus da palavra. Isso fará toda a diferença na sua vida. Não é a palavra do pastor que não volta vazia, é a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que nós gostamos muito de citar a Bíblia. Onde a tradição ensina uma coisa e a Bíblia ensina outra, permanece a autoridade suprema e final da palavra de Deus. Eu tenho certeza que estou falando a uma igreja que tem procurado sempre ser fiel. Não somos perfeitos, pode estar certo disso. É por isso que nós somos evangélicos. Queremos viver em fidelidade e obediência ao Evangelho e à palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Quando você encontrar alguém que diz, isso aqui não é palavra de Deus para a nossa época não, você olha, cala a boca aí. A Bíblia é palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Pode ter sido aplicado intensamente na antiga, na primeira aliança, mas é palavra de Deus para nós também. Estou dizendo isso que existe um movimento aí de dispensacionalismo que chega a dispensar a Bíblia, só fica o que eles querem. Isso é infidelidade. Quem tirar um i ou um tio das Escrituras, Deus tirará dele a porção que ele tem na vida eterna. E quem acrescentar? Deus vai acrescentar os tormentos destinados aqui. Isso está na Bíblia, não penso que isso é palavra do reverendo Guilherme, não. Até que eu gostaria de ter dito isso. Foi neste ponto que Lutero lembrou, os concílios erram. Historicamente tem errado. A minha consciência é cativa do Senhor. Não quero e nem posso retratar-me, a menos que me provem pela Escritura e pela razão que eu estou elaborando em eu. Quero que vocês se lembrem, vocês da Inquisição aí. Muitos dos escritos no meu livro são citações das Escrituras Sagradas. E se eu renegar, eu estou renegando a Escritura Sagrada. A minha consciência é cativa do Senhor. Não é seguro agir contra a consciência. Que assim Deus me ajude. E Lutero colocou as mãos por sobre a cabeça, como os guerreiros faziam, cruzados os braços, outros seguiram, e a reforma acende um estupim. E a imprensa, a impressão mais rápida, inventada por Gutenberg, fez com que as teses de Lutero se lastrassem por toda a Europa. E os livros que ele escreveu, que bênção maravilhosa, como a ciência coopera com a fé. Sim, meus irmãos, algumas conclusões. É com muita tristeza e dor no coração que afirmamos que a igreja cristã no Brasil e na América Latina está passando por uma tremenda crise de identidade. Senão, vejamos. Primeiro, a Igreja Católica está querendo parecer-se com os evangélicos. Liga um programa, Nova Canção, você vai ver as canções que nós cantamos, cantadas lá. Você vai ver o texto bíblico sendo explicado. Graças a Deus por isso, sabe por quê? Vou falar baixinho para que eles não nos escutem. O Espírito Santo pode fazer explodir a nova reforma dentro da Igreja Católica. E podem começar a com o Papa Francisco, porque ele já tem feito algumas afirmações que só fidelidade à Bíblia pode levar a fazer. Primeiro, dizer que eu sou pecador. Segundo, pedir que vocês orem por mim. Então significa que eu aceito o sacerdócio universal dos cristãos. Não vou citar mais não, mas tem muito mais coisa. É claro que eu oro pela conversão. Sabe por quê? No fundo, eles sabem a verdade,
Mas o povo mais ignorante é melhor, porque eles não sabendo, eles obedecem como carneirinho. Mas você sabe que tem gente no nosso meio que também não são transparentes em algumas afirmações para enrolar os ingênuos. Sabia disso? A pessoa fabrica uma crise. Você às vezes está percebendo, mas não é possível que só eu estou percebendo. Todo mundo aqui está cego e surdo, e não vê, e mudo, porque não tem coragem de falar. Isso é protestante, isso é protesto. Segundo, os protestantes históricos que estão querendo parecer com os pentecostais. Quase toda a igreja histórica tem um grupinho querendo ser pentecostal. E faz uma força. Vocês pensam que eu sou contra? Se estiver dentro da palavra de Deus, na disciplina do Espírito e da palavra, eu não sou contra, não. Porque senão eu estou pregando uma coisa e querendo viver outra. Nas igrejas históricas vemos com tristeza a formação de grupos carismáticos de tendências neopentecostais e querendo alterar a liturgia e pressionando para que altere. Mas nós queremos um culto que agrade a Deus e não a audiência. Se quiser encher a igreja, no meu tempo de adolescente e de moço, eu disse assim: meus jovens, nós podemos encher esse salão. Vamos chamar a turma da Jovem Guarda e eles vão cantar aqui para nós, inclusive o Roberto Carlos. Vai ser uma brasa mora. Os mais velhos lembram disso. Os jovens falavam assim: não, nós não queremos a igreja cheia desse jeito, não. Tem que ser pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Eu continuo pensando do mesmo jeito. Acho que eu estou meio atrasado. Os carismáticos querem ser iguais aos pentecostais e tomaram a tese dos pentecostais históricos. A doutrina de Plessis, para você não ficar com nenhuma curiosidade, de Plessis foi um pastor que veio aqui, carismático, do movimento carismático americano, e disse o seguinte: não saiam das suas igrejas históricas, fiquem lá dentro. Agora perturbem, façam reuniões, levante a mão, grite aleluia, profetizem na hora, e eles vão ver o que é bom para a tosse. Que francês atualizado. O bispo Roberto Macazzi, com quem eu almocei várias vezes, um dia ele me disse o seguinte: reverendo, se aparecer alguém lá na igreja, levantar na congregação, disser o seguinte: eu tenho uma palavra do Senhor, o anjo dessa igreja está em pecado, o que você faria? Rapaz, eu levaria o maior susto da paróquia. E talvez eu dissesse: não, rapaz, você está certo, eu sou pecador, mas já perdoado, lavado e enxaguado no sangue de Jesus. Ele disse: não responda não, mande calar e peça os diáconos para tirar para fora. E ele me contou: aqui na minha igreja, levantou alguém na galeria e deu esse grito. Eu já estava começando a pregar, eu pedi para ir lá e repreendê-lo, e se ele não se calasse, tirar da igreja. Levantou um outro, uma mulher, e disse: eu confirmo a palavra profética, e deu a mesma palavra. Ele disse: mais diácono para aquele canto ali. Se for preciso, eu vou pedir os irmãos que levantem, e qualquer um que se manifestar aqui não terá lugar nessa congregação, porque na hora da pregação da palavra de Deus não é hora de interrupção. Eu falei assim: você conseguiu pregar? Eu consegui, com mais fervor ainda. Meus irmãos, a gente, quando tem alguns cabelos brancos, eu já tenho algumas experiências vividas. Eu não sou de contar muito isso não, vocês sabem disso. Mas como eu estou querendo uma nova reforma, né, estamos juntos. Há um grupo liberal muito mente aberta, dessa gente que ora com um copo de uísque e afoga o Espírito Santo. E às vezes, quando sai dali, o Espírito Santo, o corpo do templo do Espírito Santo está cambaleando, e alguns caem, mas não pelo Espírito.
estou falando com ninguém, graças a Deus não estou falando com ninguém. Há um grupo hiperconservador que quer implantar um fundamentalismo e um puritanismo radicais na igreja. Você pega tudo que o texto de hoje falou sobre os escribas e fariseus hipócritas, e é exatamente o que esse grupo faz. Aos autênticos herdeiros da reforma que querem atualizar métodos, mas não aceitam negociar princípios. Se você quiser ampliar um pouquinho esse estudo, é só você adquirir o livro A Igreja dos Meus Sonhos. Lá nós escrevemos a mentalidade de reino de Deus, a mentalidade de igreja, corpo de Cristo, e a mentalidade de seita. São 3 partes do livro. Não dá tempo para resumir aqui. Aos pentecostais históricos querendo virar igrejas ou ministérios independentes. Aos neopentecostais querendo ter um pouco mais de liturgia e de decência e de ordem nos cultos. Vocês já imaginaram? Eu já participei de um culto aqui na Maranata do Paulo Brito, com prelúdio, com tríplice amém no final e com coral cantando. E quando eu disse, Paulo Brito, esse negócio aqui está muito parecido, se um pouquinho de liturgia não faz mal para ninguém. Rapaz, você podia falar isso para alguns presbiterianos por aí. Graças a Deus, nós aqui ainda estamos indo bem e vamos continuar, porque o conselho está atento, o pastor que vier também vai estar em nome de Jesus. Constatamos em nossos dias, meus irmãos, vou fazer umas afirmações aqui muito sérias. Vemos uma igreja católica reagindo ao seu esvaziamento, à crise de vocações, querendo ser amaziada com o Estado. Estou me referindo ao Acordo Brasil-Santa Sé, celebrado para levar vantagens. É só você examinar os termos do Acordo Brasil-Santa Sé, que é inconstitucional. Desafio quem prova o contrário. Vemos uma igreja protestante sem protestos. Uma igreja reformada precisando de reformas de base profundas. Vemos uma igreja evangélica distanciada do evangelho pleno, puro e santo do Senhor Jesus, aceitando práticas que estão fora da palavra de Deus. Vemos uma igreja neopentecostal com muito carisma e pouca ética, pouco caráter. É tempo de voltarmos para Cristo, para a Bíblia, para a vida de quebrantamento e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a igreja do Senhor Jesus Cristo mais precisa nesses dias é de buscar a santificação, e o crente buscar a santidade de vida. Portanto, no Manifesto do Rio, quando nós fizemos aquela caravana aos países da Reforma, Shalom 8, sustentamos quanto às Sagradas Escrituras. A Bíblia ensina, e a igreja crê e professa, que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e a única regra infalível de fé e de prática de doutrina e de ética. A Bíblia tem autoridade formativa e normativa sobre a igreja. Segundo, são falsos e perigosos todos os usos, costumes e doutrinas humanas acrescentadas à simples lei do Evangelho de Cristo, contrárias à palavra de Deus, ou que fiquem além ou aquém ou fora da Bíblia. Isso aí dá para pensar muito, viu, gente? Nós estamos falando de uma igreja inteligente e pensante. Biblicamente, não é possível colocar qualquer outra autoridade ou tradição no mesmo nível ou acima das Sagradas Escrituras. Toda e qualquer outra autoridade deve estar subordinada à Escritura Sagrada. Quando você é eleito diácono ou presbítero, pergunta se você aceita a Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé e de prática para a sua vida. Quando um pastor assume uma igreja, ele assume debaixo da Bíblia.
você aceita a Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé e de prática, você sabe que isso é um refrão na nossa igreja. O Estado é laico e a religião é livre. O Brasil é o país de todos. Toda discriminação é detestável, mas a religiosa é abominável. Cada brasileiro ou brasileira e os estrangeiros que aqui vivem são livres para praticar e viver a sua religião, respeitados os direitos iguais para todos. E mais, somos livres para crer e até para deixar de crer. Ninguém é obrigado a amar. A propagação da fé faz parte da liberdade de expressão, meus irmãos. É livre o convencimento, nunca imposição ou proselitismo. Todos são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos e deveres perante as leis. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão por força de lei. O que é proibido, o que não é proibido é permitido. Tem muita gente que fica perguntando: posso fazer isso? A resposta de quem estiver no portão: não pode. Porque se ele perguntou é porque ele não está seguro se pode. Se eu sei que eu posso, eu entro. Não pode entrar. Quem é que diz que não pode? Protestante tem protesto. Protestante não é bobo, não. O respeito ao próximo, à natureza e o temor da divindade é o princípio da sabedoria. Estamos terminando. É proibido vender ou comprar as bênçãos de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Cuidado, meu irmão. A piedade não pode ser fonte de lucro. Tem gente que quer ganhar em cima da igreja e está ganhando. Sendo laico o Estado, nenhum grupo religioso será privilegiado ou discriminado. São algumas bases se a gente fosse pensar numa nova reforma. Isonomia é um princípio ativo, ou seja, quando um pode, todos podem. É por isso que na igreja há determinadas coisas que a gente não pode abrir a exceção, porque a exceção vira regra. Um crente não é melhor do que o outro, não. O Estado não governará por exceção, ele será justo com todos. O governador é governador de todos. Assim pensamos e cremos como igreja reformada, que está sempre se reformando. Por isso nós vamos afirmar um bom latim: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com você e quero orar também por sua família. Eu vou pedir para vir à frente, basta inclinar a cabeça. Pai Celeste, celebrando a reforma, agradecemos os reformadores, a vida deles, o sofrimento deles. E alguns deram a sua própria vida pela fé que professaram. Isso aconteceu também no primeiro século, Senhor. Os apóstolos foram martirizados. O que não foi martirizado foi exilado na ilha de Patmos. E para lá levou Maria, a mãe de Jesus. E lá, não somente ela, mas também ele morreram. É por isso que encontramos em Éfeso o túmulo de Maria, ao lado do túmulo de João, o apóstolo do amor. Pai querido, ensina-nos a ler a história, à luz da Tua palavra. E permite, Senhor, que esse mês da reforma, e ao aproximar o milênio de reforma, 500 anos da reforma protestante, que haja celebração em todo o mundo. Alguns dirão que não há muito o que celebrar. E eu quero te pedir, Senhor, que até lá a nova reforma já esteja pegando fogo. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.